Esse creme de abóbora cabotiá com carne é super saudável, saborosa e a gente faz um crocante utilizando a casca dela para acompanhar que fica perfeito. Se você deseja emagrecer sem passar fome, você precisa ver isso. Eu sou a Júlia e se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve porque aqui toda semana tem receita assim, prática, saborosa e muito saudável. Aqui eu tenho metade de uma abóbora cabotiá, eu higienizei bem a casca dela, não tirei as sementes ainda porque eu vou levar ela no micro-ondas para pré-cozinhar, para assim eu poder cortar ela, descascar com mais facilidade. Então do jeito que ela está assim, eu vou colocá-la de barriguinha para baixo, com a casca aqui para cima. Vou levar ela num prato por 7 minutos ao micro-ondas. Enquanto a nossa abóbora está lá no micro-ondas pré-cozinhando, nós vamos preparar uma carne moída. E é bom você até deixar a sua abóbora esfriar bem para você conseguir manusear ela melhor. Eu vou te mostrar o jeito que eu faço a minha carne de uma forma que eu amo, mas você pode fazer do seu jeitinho aí na sua casa, tá? Então, antes de tudo, eu ligo o meu fogo, deixo a panela bem quente e eu não vou usar óleo porque essa minha carne aqui que eu tenho, ela já é uma carne com um pouco mais de teor de gordura. Se você for usar uma carne um pouco mais magra, você pode colocar um pouquinho de banha de porco, um pouquinho de azeite para refogar ela aqui, tá? Com a minha panela bem quente, ó, aqui já tá, dá para sentir o calor dela, eu vou colocar o meu 1 kg de carne moída, vou utilizar 1 kg de carne moída. Eu vou deixar ela aqui fritando e na própria gordura dela ela vai se refogando. Eu não vou mexer muito para deixar ela criar uma crostinha lá no fundo. Então coloquei, deixa ela aqui uns minutinhos e aos poucos eu vou mexendo. Não precisa ficar mexendo toda hora. Passou um minutinho, eu vou já dar uma olhada aqui, ó. Ela já começa a criar um fundinho. A gente vem, mexe. Tem pessoas que colocam a cebola antes, né? Refoga a cebola, o tomate antes e depois coloca a carne. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que a carne fica mais saborosa. Ela cria um fundinho lá embaixo, ela seca bem a água e aí depois eu entro com os temperos, cebola, alho e assim por diante. Então, ó, mexi um pouquinho a primeira vez, vou deixar ela mais um minutinho aqui até ela ficar uma crostinha, ficar bem cozida. Passou mais uns 3 minutinhos e a carne já escureceu, mas ela tá soltando água. Então eu vou deixar ela secar um pouquinho mais essa água para ela começar a dar mais uma caramelizada. A minha carne moída já refogou bem, ela ainda tem um pouquinho de água, mas com os temperos agora ela vai apurar e vai secar. Eu gosto da carne moída assim bem soltinha, bem sequinha. Vou utilizar uma cebola inteira. Você pode colocar alho também, se você quiser. Eu vou usar só cebola. Eu gosto de utilizar para cada quilo de carne, 1 colher rasa de sopa de sal. Então, já vou adicionar também o sal. Vou adicionar meia colher de sopa de páprica defumada. Eu amo páprica defumada, ela dá todo um sabor. E mais meia colher de sopa de salsa, cebola e alho desidratados. Vamos deixar essa cebola murchar bem, pegar sabor. A cebola eu gosto dela porque ela dá umidade, ela dá sabor para a carne, não deixa a carne ficar seca. E ela solta aquele temperinho delicioso, né? Eu vou adicionar também passata rústica. Eu gosto muito dessas aqui de sachê, também utilizo muito tomate pelado. E a passata rústica nada mais é que tomate, ó, tá vendo? Ingredientes, apenas tomate. Então você pode adicionar tomate pelado, pode adicionar apenas o tomate também, 1 unidade de tomate. Eu vou colocar essa passata em colheradas porque ela é bem concentrada. E vou colocar até eu atingir o ponto que eu quero. Então foi 1 colherada, 2, coloquei 3 colheres, eu vou colocar mais 3. Aqui dentro, ó, diz que contém 9 tomates. Então se eu colocar um sachê inteiro, fica muito ácido, sabe? Então eu vou colocando aos poucos. Até obter a consistência que eu quero. Ó, 6 colheres de sopa pra mim tá perfeito assim. Eu vou entrar também com manjericão fresco, algumas folhinhas só, para dar um saborzinho extra. É totalmente opcional, mas ele traz um aroma, traz um sabor, combina, né, com o tomate, combina com a carne.
E por último, eu vou adicionar também cebolinha, que esse aqui tá congelado. Eu sempre deixo ela congelada no freezer para quando eu quiser eu já tenho. Vou adicionar aqui um punhadinho de cebolinha. Tudo bem a gosto, né, gente? Coloca, dá uma mexidinha, vê se precisa de mais. Vai construindo sabor na sua carne. Você pode experimentar também, eu gosto muito, sabe? Experimenta, vê se tá bom de sal, vê se tá bom de tempero, tá faltando alguma coisa. Aí você vai construindo sabor. E aí o básico do seu dia a dia fica cada dia mais saboroso. Não é porque é saudável que tem que ser sem gosto, né? Sem tempero, sem vida. É aí que faz toda a diferença na sua comidinha. Um minutinho depois, olha que lindeza essa carne. Tá vendo como ela não tá seca? Ela tá cremosa, ó. Não tá aquela carne seca, tá bem soltinha, bem colorida, bem saborosa. Agora nós vamos reservar essa carne pra gente fazer o nosso creme de abóbora. Carne pronta, né? Vamos para a nossa abóbora agora. Ela já tá mais fria, ó. Já deixei ela dentro do micro-ondas esfriando para eu poder manusear ela sem queimar as mãos. Vamos tirar essa semente dela aqui. E agora, gente, nós vamos descascar essa abóbora aqui. Então, eu vou utilizar uma faca só para cortá-la no meio. Olha só como ela já tá mole. Como ela pré-cozinhou no micro-ondas, é muito mais fácil de manusear, porque a abóbora ela é dura, né? Ó, ela sai facilmente, tá vendo? Eu vou utilizar uma faca maior, essa daqui. E vou utilizar uma faquinha de precisão, pode ser aquelas menorzinhas também, para conseguir descascar toda ela. Então, eu já vou tirar essa tampinha aqui dela e vou cortando ela em meia-luas assim, ó, para ficar mais fácil, né, de descascando. As cascas não precisam ser em tamanhos perfeitos não, tá? A gente vai fazer ela em tamanhos irregulares mesmo, porque a abóbora em si vai virar um purê, ela vai cozinhar mais um pouco ainda. Então, ó, eu venho aqui e vou descascando ela. Cuidado, tá? Para não se cortar. Essa parte aqui tem que tomar muito cuidado e com calma. Essa parte aqui tá mais dura. Essas partes que estão duras, você cuida para cortar, porque se você cortar assim, ó, pode ser que ela venha a faca no seu dedo. Então, se tiver uma parte muito dura, corta ela de cima para baixo. Ó, que aí fica mais fácil, não corre o risco de você cortar o seu dedo, né? E assim eu vou fazer aqui, tá, gente? Vou cortar toda ela. Coloquei a abóbora, só a abóbora, tá vendo? Sem a casca na panela, para ela cozinhar com água. Só isso, eu não coloquei sal, não coloquei nada. E eu vou deixar ela cozinhando até ela ficar bem molinha. E as cascas estão aqui, ó, já separadas. Eu vou colocar elas numa forma com um pouquinho de azeite, sal. E eu tenho um alecrim aqui também para dar um aroma a mais, um sabor a mais. E elas vão para air fryer. É o azeite que vai dar esse crocante a mais nela. E vou colocar um pouquinho de sal, porque depois eu coloco um pouquinho mais na outra parte. Mas eu vou colocar uma pitadinha de sal assim por cima toda dela. Então aqui ele vai a 180 graus para air fryer e eu já vou dizer para você quanto tempo mais ou menos vai ficar, ou na air fryer ou no forno. Nossa abóbora está bem cozida, ó, eu vou enfiar a faca nela que ela entra facilmente, ó. Eu não consigo nem pegar ela. E aqui eu tô com bastante água, então eu vou tirar um pouquinho dessa água, desse caldo, e vou bater com um mixer. Mas você pode também levar ao liquidificador, com caldo e tudo, e aí a gente já coloca o sal e já finaliza o nosso creme de abóbora. Eu gosto de utilizar esse mixer aqui por isso. Já venho aqui direto na panela e já faço o meu creme aqui. Mas você pode virar toda essa água junto com a abóbora no liquidificador e depois voltar aqui para a panela só para você acertar o sal. Creme de abóbora batido e ele ainda ficou um pouco líquido, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele reduzir um pouquinho aqui, ou seja, ele vai evaporar um pouquinho mais a água para ele ficar um pouquinho mais cremoso. E aí, quando ele chegar no ponto que eu quero, eu vou adicionar o sal. Nessa hora que você for reduzir, também, se você ver que ficou meio grosso assim, você só coloca um pouquinho mais de água e aí deixa ele aqui apurando. Enquanto eu fazia o creme de abóbora, a casca dela ficou por 20 minutos na air fryer, tá, gente? Aí eu deixei 10 minutinhos assim do lado da casca, como eu coloquei pra vocês, e depois na metade do tempo eu virei pra ela tostar dos dois lados.
E aí, ó, ela fica bem crocante. A minha abóbora começou a borbulhar, ela já tá reduzindo bastante a água. Cuida nesse momento aqui, porque ela vai começar a borbulhar, ela vai começar a respingar. E agora sim, eu vou colocar um pouquinho de sal. Vou experimentar. E se precisar, eu coloco um pouquinho mais. Então, eu recomendo que você vá fazendo assim, para você encontrar o ponto perfeito. Coloca um pouquinho, experimenta, dá uma mexidinha e vai encontrando o ponto perfeito de sal e de creme. E olha que perfeição ficou esse prato, gente. Veja se não dá vontade de comer. Maravilhoso, né? Eu coloquei 2 conchas do creme de abóbora, 120 gramas de carne moída, as lasquinhas da casca, um pouquinho de queijo mussarela ralado por cima e folhinhas de manjericão fresco. A gente come com os olhos, né, gente? Tudo que a gente prepara com amor e carinho, faz um prato gostoso, a gente fica até com mais apetite para comer, não é mesmo? E esse prato aqui é super saudável, a abóbora é baixa em calorias, então você pode comer, principalmente naquele dia à noite que tá friozinho, você quer uma coisinha gostosa, diferente. Faz essa receita aqui que você vai se apaixonar. Sem mais delongas, vamos experimentar então, né? Então, a gente pega um pouquinho do creme, um pouquinho da carne, vem com o crocante. Só isso aqui já vale a pena. Gente, eu amo abóbora. Você gosta de abóbora? Eu amo. Nossa, saboroso demais. Leve e saboroso. Muito bom. Eu sou apaixonada por esse prato aqui, gente. E se você gosta de receitas assim, saudáveis, práticas e muito gostosas, já deixa o like nesse vídeo pra gente crescer esse canal e mais pessoas conhecerem um lado gostoso e saudável da culinária por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.